polêmica reacesa aí com a promulgação dessa lei da Venezuela que reivindica, então, a soberania sobre esse território em disputa com a Guiana. Olha, essa lei que foi promulgada pelo presidente venezuelano, Raquel, ele reafirma a posição venezuelana de não reconhecer a Corte Internacional de Justiça como uma instância para resolver essa controvérsia com a Guiana. Proíbe a publicação de mapas políticos da Venezuela sem que apareça esse território no limite territorial da Venezuela. Também proíbe a publicação dos mapas, também proíbe o acesso a cargos públicos de quem apoiar ou ajudar a Guiana de qualquer maneira nessa disputa por território. Depois da promulgação dessa lei, o ministro da Defesa da Venezuela, o Vladimir Padrino Lopes, disse que o país vai usar todo o seu poder militar para conseguir a incorporação da Guiana, então aí gerando uma preocupação, né, por mais uma vez, preocupação de um possível conflito na região. O presidente da Guiana, o Irfan Ali, já respondeu, diz que é ilegal, falou que isso representaria uma anexação de 2/3 do território da Guiana e, como você mencionou, o presidente Nicolás Maduro diz que tem provas de bases militares na Guiana que estariam preparadas para atacar a população do sul e do leste da Venezuela, porém falou isso sem provas. E no discurso dele ontem, durante a promulgação dessa lei, Raquel, ele disse que, na verdade, é o presidente da Guiana, o Comando Sul e a própria agência de inteligência dos Estados Unidos, a CIA, que estariam com posições ameaçantes contra a Venezuela. Raquel. Muito obrigada pelas informações, Luciana Tadeu. Vamos fazer análise agora com Fernanda Manhota. Fê, bem-vinda ao 360. A gente não consegue tirar as informações, a análise da linha cronológica, né? Eu aprendi isso muito com o William Vac, não tem como tirar. No momento em que o Brasil se indispõe com a Venezuela, marca um limite, dizendo, olha, vocês estão passando da conta aí no processo eleitoral, vocês estão impedindo uma candidata que deveria ter tido a sua candidatura registrada. A Venezuela levanta uma lebre de um assunto que já estava pelo menos um pouco mais calmo de Essequibo, um assunto delicado para o Brasil. Os dois fatos são independentes, mas acabam ligados dentro do contexto. Sem dúvida, Raquel. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui hoje mais uma vez no 360. São daquelas coincidências que a gente nem sempre pode atribuir como necessariamente correlações, mas que, sem dúvida, no mínimo, geram algum tipo de possibilidade de associação, né? Quando a gente pensa nesse ato que foi produzido pelo presidente Maduro, em primeiro lugar, é importante ter em mente o seguinte: soberania, Raquel, é um tema muito delicado para relações internacionais. E a gente costuma dizer que soberania é um assunto relacional, ou seja, não existe soberania autodeclarada. Para que um país seja considerado efetivamente soberano, é preciso, claro, que ele almeje, conquiste, de certa maneira, declare essa autonomia, mas que logo em seguida exista um reconhecimento dessa legitimidade de maneira internacional. Então, o que o presidente Maduro acaba de fazer é avançar na primeira parte da história, mas ele não vai ter a segunda parte da história, ele não vai ter o reconhecimento internacional de que Essequibo passa a fazer parte da Venezuela. Não é por decreto que soberania se constrói. Então, é um ato que, do ponto de vista político, tem efeito doméstico, tem um aceno regional, que pode, inclusive, ser visto como uma forma de responder ou mesmo de provocar o Brasil num contexto de um desalinhamento entre os dois governos, mas que internacionalmente só eleva ainda mais a razão que os países têm para se preocupar com o tipo de ação que o governo Maduro tem adotado. O governo Maduro, ao fazer isso, Raquel, viola na sequência, né, dia após dia, mais um acordo do qual fez parte, com o qual se comprometeu. Primeiro,
veio a violação do Acordo de Barbados, com tudo que tem acontecido efetivamente no processo eleitoral. Um acordo que tinha sido negociado pela Noruega, pactuado inclusive com o governo Maduro e tudo mais, prevendo que eleições livres, democráticas, transparentes, auditáveis ocorressem na Venezuela e que, como consequência, os Estados Unidos aliviariam sanções. A gente já acompanhou nos últimos dias que o processo não está sendo bem assim, o que tem gerado denúncia de violação desse acordo. E agora, com esse movimento que ele acaba de fazer, com esse decreto, por mais que no final do dia ninguém reconheça o que ele acabou de decretar, além do seu próprio governo, ele acaba de violar mais um tratado internacional que ele próprio assinou, que foi o de São Vicente e Granadinos, recentemente, um acordo de dezembro de 2023, no qual Guiana e Venezuela, aliás, com o intermédio do Brasil também, nos dois casos, tinham se comprometido a não retomar o tema. A resolução, eu até tenho aqui as cláusulas, não vou ler, evidentemente, tudo para não cansar quem nos assiste, mas é muito claro em dizer que é preciso haver coexistência pacífica na América Latina, que não vai haver continuidade do diálogo em relação a esse tema, que os países vão, e olha só o que está escrito, eles vão assumir a obrigação em se abster de palavras ou ações que resultem em escalada do conflito. Então, bom, mais uma vez, em 2 dias, cartela cheia no bingo de violações ao direito internacional pelo presidente Maduro, Raquel.